Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série Eternamente Vocacionados. Desde já eu peço para que você encaminhe esta série para que outras pessoas também possam ser alcançadas neste testemunho. E no dia de hoje nós iremos bater um papo legal com o Padre Alisson. Ele que é natural de Pernambuco vai contar para nós um pouco do seu testemunho, até porque cada vocação é uma história de amor. Seja muito bem-vindo, Padre Alisson. É uma alegria poder estar aqui com o senhor nesse primeiro episódio da nossa série Eternamente Vocacionados. E se apresente aí para nós. Muitos dos jovens, eu sei que já lhe conhecem, já participa de vocacionais, mas muita gente também não lhe conhece. Quem é Padre Alisson? Então, boa noite. Errei o script, viu? Então, gente. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Padre Alisson, sou membro consagrado da comunidade Obra de Maria para Sempre. Tenho 13 anos de comunidade e tenho 4 anos de padre. Então, estou aqui numa missão em Pitimbu, na Paraíba, na paróquia Nossa Senhora da Penha de França. E é com alegria que estamos juntos. Que alegria, meu Deus. Padre, vamos começar já essa série Eternamente Vocacionados. A gente tem essa finalidade de trazer os testemunhos. Me diga uma coisa, quem era, antes de padre, o Alisson, lá de Nazaré da Mata? Ave Maria, é muita história, viu? Então, o Alisson era alguém realmente que Deus precisava encontrar. Mas o Alisson era alguém que já tinha uma caminhada de igreja, né? Desde meus 13 anos que eu estava na igreja. Contudo, eu tinha aquela experiência vaga de alguém que estava, mas não estava. Então, mesmo estando na igreja, participando, sendo catequista, sendo um monte de coisa, sendo um bombril, né? Coroinha, tudo mais, mas eu não tinha uma experiência forte com Deus ao ponto de dizer assim, essa vida que eu quero. Então, eu nasci lá em Nazaré mesmo, eu me criei lá, minha família não era muito religiosa, e eu mesmo, por iniciativa própria, que fui indo para a vida religiosa. Então, eu comecei a me encantar com as coisas, então eu fiz a primeira Eucaristia, depois da primeira Eucaristia eu fiz o Crisma, e eu comecei a ser coroinha e aí eu despertei aquela coisa de querer agora ser de igreja. E aí contava até as missas que eu ia e no fundo eu já me sentia um pouco chamado por Deus a algo. Não sabia o quê. Então, e comecei a viver aquilo. Só que toda pessoa que está em evolução, né? Eu falo muito mesmo, não se preocupa não. Então, À vontade. Então, toda pessoa que está num processo de conhecimento, eu era adolescente, então eu tinha as dúvidas e tinha aquilo que ia me atraindo. Então, aos poucos, eu também fui sendo seduzido por outras coisas, né? Por outros caminhos, pelas festas, Carnaval, São João. Então, meio que fui tentando conciliar, até, né, fazer uma experiência com Deus. E aí foi onde tudo mudou. E Esse era como o foi, Alisson. padre, essa experiência com Deus? Eu lembro o dia ainda. Foi Olha, aquela experiência do abrir os olhos realmente. Como foi? Conta aí pra gente. então, a data eu não lembro. Eu lembro como começou tudo. Foi muito gradual a coisa. Então, a partir dos 18 anos, eu comecei a olhar um pouco mais para a vida espiritual. E eu comecei a frequentar um certo grupo, numa casa de uma amiga. Eu não gostava de renovação carismática, então é a primeira coisa, viu? Então, eu não gostava de grupo carismático, nada disso. Então, eu comecei a frequentar. Uma amiga começou a me chamar, olha, o nome dela é Silvinha, ainda hoje nós somos muito amigos. E ela me chamava, vamos lá para a garagem lá de casa? Aí eu, bora. E o que é que tá tendo lá? Não, tá tendo um encontro. E ali nós começamos a frequentar. E esse encontro, destaque, era um encontro carismático. Então, era uma reunião onde os membros do grupo de oração se reuniam ali na garagem dela e começavam a rezar, orar em línguas, tudo. Eu não sabia nada disso. Eu só sabia que eu estava lá para ouvir a palavra e pronto, para partilhar.
que eu gostava de falar e sempre gostei, e sempre tive uma afinidade com a palavra. Então, eu ia. E começou um processo. Aí, desse grupinho na garagem, ela começou a me chamar para o grupo Jesus Te Ama na quarta-feira. E eu comecei a ir, né? Comecei a ir e ficava lá atrás, participava do louvor e ia embora. Ia para a faculdade, para o bar. Então, participava só do louvor e ia embora. Mas nisso Deus estava operando. Então, o grupinho da garagem começou a querer fazer visitas. E aí a gente começou a ir de casa em casa. E alguns membros do próprio grupo. Então, uma certa noite, eu lembro que nós estávamos na casa de uma senhora, e era uma casa muito apertada. E ali o menino estava pregando, falando sobre os dons do Espírito Santo, sobre uma vida nova, sobre o batismo. E por incrível que pareça, ele fez: alguém aqui quer fazer uma experiência diferente com o Espírito Santo? Se eu quero. Eu estava ali numa casa. Eu lembro até hoje que eu estava no sofá assim, o sofá era de frente para um estante, bem apertado, e eu recordo que ali ele disse assim: quem quiser, levanta. Então eu fiquei de pé, e eles começaram a rezar por mim. E eu recordo que ali foi uma coisa muito, muito extraordinária. A partir dali, algo mudou em mim, porque Deus começou, eu tive realmente a minha experiência de batismo no Espírito Santo, foi nessa casa. Foi num apartamentozinho, de frente para um estante, e alguém rezando por mim, e eu fui batizado no Espírito, e a partir dali eu comecei a sentir a coisa diferente. Eu comecei a perceber que eu precisava de uma vida diferente. Então, o menino que começava no grupo de oração, no louvor, e não terminava, eu comecei a participar do grupo inteiro. Então, comecei a sair do último lugar para ir para o primeiro lugar da frente, porque eu queria experimentar mais essa palavra. E assim começou a minha experiência com Deus, né? Eu já tinha uma vida em Deus, mas não tinha uma experiência com Ele. E a experiência foi justamente nessa noite que hoje eu guardaria a data. Neste dia eu não guardei, porque o que ficou marcado foi o que Deus fez e não a hora nem a data. Mas Deus me fez novo numa casa, sem ser uma igreja, sem ser grupo de oração, sem ser nada. Era simplesmente uma reunião de visita. E ali Deus me fez novo. Foi incrível. Incrível como a experiência de Deus foi simples. Um verdadeiro cenáculo, né? Estava ali na sala, acredito que não eram muitas pessoas, né? E Deus veio, o Espírito veio e fez. E fez. Padre, e como foi daí? A partir daí o senhor já conheceu a obra de Maria? O senhor caminhou mais um tempinho nesse grupo? Como foi? O senhor logo entrou, ingressou? Como foi esse processo vocacional? Então, eu já conhecia a comunidade. Primeiro porque eu sou de Nazaré da Mata. E muita coisa da comunidade acontecia em Nazaré, até os 10 anos da comunidade. Então, eu estava nos 10 anos da comunidade. Quando a comunidade fundou um convento, eu estava lá, eu era coroinha na época. Então eu conhecia muita coisa da obra de Maria. Eu lembro da comunidade quando ele usava só o chinelinho da Terra Santa, só os meninos só de calça social, as meninas só usavam camisa servimos. Então eu sou dessa época, eu conheço a comunidade dessa época, do ano de 98, mais ou menos, é que eu conheço a comunidade. Só que eu conhecia, mas como eu não aceitava a renovação carismática, eu não gostava da obra de Maria. Então eu fui para um vocacional ainda da comunidade, o padre foi celebrar e eu fui junto. E eu disse: o que é que está acontecendo aqui? Esse povo aí tudo caindo, esse povo tudo rezando, esse povo... E não me encantava aquela vida. E Deus foi aos poucos trabalhando. E como é que aconteceu realmente o entusiasmo com a comunidade? Então os anos passaram. Em 2005... eu tive uma experiência muito forte no carnaval, não foi no retiro da obra de Maria, mas eu fui para um retiro de carnaval, no ano de 2005, de uma comunidade da Cruz Sacra. E ali me encantou. Na época ainda acho que era Filhos de Maria, era alguma coisa o nome ainda. E eu lembro que eu fui para aquele retiro de carnaval, eu tinha tudo comprado, os blocos, e eu fui para o retiro de carnaval. Um amigo me chamou, eu disse: eu vou passar um dia. Acabei ficando todos os dias. E o que me encantou ali? A forma com que aquelas pessoas que estavam ali, da comunidade, trabalhavam. Então ali começou a despertar em mim um germezinho pela vida comunitária. Então
Aos poucos, a minha amiga, a Silvinha, ela era o anjo da guarda. Então ela começou a me levar para os encontros no Engenho do Meio, quando a comunidade Obra de Maria fazia lá, com Dunga, com o Padre Jorge Tadeu, com vários... E eu comecei a ir. E aí eu fui me abrindo. No mesmo ano, 2015, eu perdi minha mãe. E com a perda dela, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. E aí eu fiquei muito triste, comecei a ficar revoltado com Deus. E em 2016 eu fui novamente para um retiro da comunidade em agosto, em 6 de agosto de 2006. E 2006 foi. 2006, 2005, 2006, minha gente. Não liguei não que eu estou embaralhando as datas. É 2005, que foi quando eu fui para o retiro de carnaval, e 2006 que eu fui para esse PHN com Dunga no Salesiano em Recife. E ali, vejam só, Dunga era da Canção Nova e Dunga estava pregando sobre comunidade. Mas era um encontro da Obra de Maria. E nesse encontro teve uma missa discipulado. E eu lembro que antes da missa, Dunga passou o dia inteiro contando como foi a vida dele e fez um momento de oração. E se vocês me perguntarem o que Dunga falou na oração, eu não lembro. O que Dunga falou durante o dia, eu não lembro direito. Eu só lembro uma imagem que está gravada em mim. Gilberto, o nosso fundador, atrás de Dunga, com os braços abertos, e Dunga dizendo assim: acolha Gilberto agora os filhos. E eu lembro que eu estava sentado, chorava, que só um menino que tinha perdido um doce, e chorava e não queria levantar. Mas uma hora Deus assim, não tem como. E eu levantei e disse, eu quero viver essa vida. E foi ali que eu levantei. E eu lembro que na época quem me acolheu foi Cirlei e Adélio, que hoje não estão na comunidade. Adélio é meu conterrâneo e Cirlei é vizinha de Buenos Aires. Então eles me acolheram naquela hora. E a partir dali, aí no mesmo mês teve um vocacional e eu fui para o primeiro vocacional da comunidade. E aí meu olhar para a comunidade foi totalmente diferente. Porque o que eu via antes, agora eu via totalmente diferente. Então, foi incrível. Quando Deus entra, a coisa muda realmente. É incrível. E aí, a partir daí, o senhor começou a caminhar com a comunidade, vida externa ainda, caminhando, morando em casa, não, já foi direto, não, meu lugar é ser interno mesmo, e eu vou embora, diga aí. Olha, comigo ou é quente ou frio, então tem que ser muito rápido. Eu tenho que ser rápido e Deus tem que ser rápido também. Então eu fiz um vocacional em agosto, no dia 26 de agosto teve vocacional. Eu fiz o vocacional de setembro e depois eu parei. Aí eu disse, eu não vou mais para vocacional nenhum. Ainda fui mais um e depois eu não vou para canto nenhum mais. Quando foi em janeiro de 2007, eu fui chamado para a experiência. Então Deus me chamou para a experiência, Cariba mandou e eu fui. Eu disse, eu não vou, não quero saber disso mais não, de Obra de Maria. Vou esquecer esse negócio de ser chamado por Deus, vou esquecer tudo isso. E eu disse, eu não vou não. Só que ficou um amigo meu, Renato, ele começou. Tu vais, vamos. E ligava, disse, tá bom. Se eu conseguir, aí eu fiz assim, Jesus, olha só. Se eu conseguir tirar minhas férias agora em janeiro, eu vou. Se eu não conseguir, eu não vou. Rapaz, a gente não pode fazer esse contrato com Deus, não. Faça mais vezes, viu, gente? Porque se eu não tivesse feito esse contratozinho com Deus, eu não estaria aqui hoje. Porque o Senhor, olha, se for para eu ir, o Senhor me libere de tudo. E realmente aconteceu. Quando eu só comuniquei que queria férias, foi de imediato. Tudo se abriu. E aí saí de férias, fui para a experiência e passei os 15 dias, que na época eram 15 dias, e foi decisivos. Quando terminou, que eu fui aprovado para morar na comunidade, imediatamente eu só voltei para casa e no dia 11 de fevereiro do mesmo ano, eu já estava na comunidade. Então, comigo não teve vida externa, não. Foi direto. Ou tudo ou nada. Não dava para enrolar. Então, se Deus não tivesse impedido naquela hora, não dava, não. Senão não estaria hoje. Eu confesso que se Deus não tivesse pego naquela hora, eu não estaria hoje. Então, Deus teve que ser muito esperto. Teve que me pegar assim de uma vez só. E qual foi o seu primeiro impacto? Assim, o que foi que mais lhe chamou a atenção na vida comunitária,
né? Essa radicalidade, porque é algo muito diferente, né? É uma decisão muito radical por Deus, o deixar tudo. Como foi para o senhor o primeiro impacto? O que lhe encantou na vida comunitária? O que foi que chegou aos seus olhos, que chegou a aquecer o seu coração? A convivência, gente. A primeira coisa que me chamou a atenção na comunidade é porque eu sempre quis ter família grande. E minha família é muito pequena. Então, eu vi uma coisa muito gostosa que é a vida comunitária, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo brincando. A gente sabe que tem problemas, mas eu vi e dizia, meu Deus, aqui, esse é o estilo de vida que eu quero. Porque eu estava tão acostumado a viver outro tipo de vida, da farra, disso, aquilo, outro, que quando eu percebi que na vida comunitária a gente não tinha nada disso e era feliz, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero. Então é isso que eu quero. Eu só tinha um empecilho, que era deixar a minha casa. O resto, eu não tinha mais nada, porque minha mãe tinha morrido, meu irmão já era grande, tinha minha avó, mas eu sabia que ela poderia ficar só. Então eu disse, meu Deus, eu só tenho um empecilho que é deixar, é eu deixar. Então eu disse, mas essa vida é encantadora. Então eu realmente me encantei, não foi pela vida de oração, isso foi consequência, mas foi a convivência. A forma com que eu fui acolhido, o sorriso, a forma com que as coisas foram acontecendo, a forma com... Até mesmo, eu lembro que no meu primeiro vocacional, eu peguei Maria Salomé no meio do corredor e fiz uma confissão com ela. Contei toda a minha vida, todos os meus pecados, tudo que eu tinha. E foi muito bonito como ela me escutou, como ela parou para me ouvir, como ela ficou atenta a tudo que eu estava falando. Eu sempre digo a ela, a senhora mãe, a senhora me pegou realmente ali. Quando a senhora me escutou, e eu disse, é essa a vida. Eu quero poder fazer isso que essas pessoas estão fazendo. E foi ali que a convivência foi o ponto-chave. Porque eu entendi que era aquela vida, essa família que eu queria ter para mim. Então Deus foi incrível realmente. Ele realmente mostrou. Depois da convivência, veio depois a vida de oração, o trabalho. Foi coisas que foram sacrificantes, né? O trabalho, sobretudo. Isso aí é outro capítulo, viu? Mas que eu era o filho mais novo, né? Então imagine, né? O mais novo não faz quase nada em casa, né? Então enche foi as todo um garrafas processo. e olhe. Então a convivência foi o ponto crucial para eu querer ser chamado, porque já no vocacional a gente já experimentava aquela coisa, né, de ser irmão. Então o quarto da gente já era aquela bagunça, aquela coisa de partilhar, o cuidado um com o outro, o cuidado com as coisas do outro. Então isso foi muito encantador e isso me fez querer assim dizer, meu Deus, existem pessoas que podem me ajudar a ter uma convivência sadia, a não precisar de nada e ser feliz. Então foi isso que fez ponto-chave da vida comunitária. E como foi, padre, que chegou, enfim, a curiosidade pela vocação pessoal? O senhor disse que já vivia na igreja. Esse negócio de viver na igreja influenciou um pouquinho? O senhor já sentia esse chamado ao sacerdócio? Ou isso também foi consequência, depois de um tempo de comunidade, que o senhor foi percebendo que o senhor lhe chamava a uma vocação específica ao sacerdócio? Eu já me sentia chamado. Eu confesso a vocês que eu já me sentia impelido a ser padre. Claro que no mundo lá fora é muito mais difícil a gente ter clareza, sobretudo na vida que eu tinha. Então, era muito mais difícil ter a clareza desta vida, dessa radicalidade toda. Deixar a casa é fácil, né? Mas deixar a casa e todo o resto, né? Tudo o que você projetava, a liberdade, os relacionamentos, tudo que... Então, isso é que me travava. Então, lá fora, eu tinha uma certeza, eu queria ser padre. Mas eu ainda não tinha encontrado lugar. Eu já tinha sido feito vocacional na diocese, tinha sido chamado para não sei para onde. Os padres conversavam comigo e diziam, não dá certo não, isso não dá certo não quero não vou ser padre não. Então, tive algumas decepções também que não valem a pena falar. E isso tudo me deixou meio que receoso. Um pouco receoso de viver esta vida. Então eu deixei em stand-by. Fica aí. Fica paralisado aí. Fica em stand-by. Um dia eu vejo se vai ascender ou se continua aí. Quando eu entrei na comunidade, a coisa mudou de figura. Porque quando eu comecei a ver
o estilo dos nossos padres, né? O estilo dos padres da comunidade. Então, aquilo foi acendendo dentro de mim assim, ó. Gradativamente começou a acender. Eu comecei a sentir de novo o chamado de Deus para essa vida. Só que eu tinha muito medo, né? Eu disse, meu Deus, se não for isso. Então, no caminho, eu nunca tive isso de gostar de ninguém dentro da comunidade. Não tive. Então, eu queria... A primeira coisa que eu entrei na comunidade é que eu queria me encontrar. Então, eu disse, meu Deus, eu quero essa convivência, mas eu quero me encontrar. Eu quero saber que direção tomar para a minha vida. Então, eu deixei ir queimando. Então, entrou comigo o Renato. Então, o Renato, ele entrou já dizendo, eu vou ser padre, eu vou isso, pronto, Renato, bora lá, vai ser padre. E aí, começamos um processo. Eu comecei a conversar, comecei a procurar mais. E quem me ajudou muito na época, hoje ele não está mais na comunidade. É o padre Vandilson, ele saiu da comunidade, mas foi ele que me ajudou muito nesse processo. Ele foi meu primeiro formador pessoal, então foi ele que me ajudou no processo de discernimento vocacional. Depois, quando eu fui transferido de Beberibe, na nossa casa, para a casa de missão, aí Renato já estava lá, e já estava aqui, ia para o seminário, que isso aqui, está certo, está certo. E eu rezando. Então nós começamos um processo dentro da comunidade, na época foi Padre Barbosa, começou um processo de ajuda aos jovens que queriam ser padre. Então, ele fazia uns encontrinhos, a gente ia para um lugar e começava a partilhar sobre a vida sacerdotal. E ali foi decisivo. Eu já tinha certeza, no ano de 2008, que eu queria ser padre. Agora, eu estava esperando o tempo certo. Eu comecei a rezar, comecei a pensar mais. Renato foi em 2008 e eu fiquei. Eu disse, eu vou ficar aqui. Eu vou ainda esperar mais um ano. Quando foi no ano de 2009, em janeiro, eu escrevi e mandei para o sacerdócio, pedi para fazer uma experiência no seminário, porque eu tinha muito medo, gente. Olha, vocês têm que entender que dá medo. A coisa dá medo. Não é fácil não, Carol. Dá medo. Então eu fiquei assustado. Mas eu tinha certeza que eu queria ser padre, mas eu tinha medo de quais as consequências disso. Então eu disse, eu vou escrever pedindo apenas para fazer uma experiência em Palmas. E foi o que eu fiz, né? Gilberto Gomes Barbosa, nosso fundador, é muito esperto, né? E aí eu tinha pedido eles para passar um ano só conhecendo a casa, sem estudar. Na hora de aprovar, o conselho aprovou para que eu fosse estudar. Aí eu chamei ele, ô Gilberto, eu não pedi para estudar não sei o que. Ele disse, não, nós tínhamos nos aproximado, né? A minha aproximação com o Gilberto foi no ano de 2008, né? Quando eu fui morar no condomínio, passei 3 meses apenas no condomínio, serviram no jogo de dominó, né? Mesmo ele me dando, a gente brigando muito, mas foi no jogo de dominó que Deus me aproximou do meu fundador e me fez vê-lo como um pai, realmente, e me deu essa proximidade. Então, em janeiro, quando eu mandei, Padre José, que estava na época no condomínio, levou minha carta. E Gilberto disse, não, vamos botar ele para estudar. Aí quando eu fui conversar com ele, eu disse, Gilberto, eu pedi só para ir conhecer. Ele disse, não, rapaz, tu faz o seguinte, tu vai, tu começa a estudar. Se tu não gostar, tu volta, tu vem para cá. Aí eu disse, tá certo. E fui. Sabedoria dele. Porque se ele não tivesse feito isso, com tudo que eu enfrentei naquele ano, assim, o estudo me ajudou a discernir tudo. Porque eu adoeci no mesmo ano, eu tive uma crise renal muito grande, peguei cálculo renal, adaptação, tudo. Todas as dificuldades próprias de uma transferência. Mas uma coisa eu tinha certeza no meio do ano, que eu queria ser padre e que eu tinha que continuar ali. Então eu já fui em janeiro, já certo, que eu já voltei em janeiro para as férias, já certo, que eu queria voltar para o seminário. Ele aí, eu assim, claro que eu vou continuar. Então, ali foi tudo. Então, quem contribuiu para que eu pudesse ser padre hoje foi a comunidade. Então, eu já tinha o chamado, mas foi na vida comunitária que eu redescobri o valor dele, que eu redescobri o sentido da minha vocação sacerdotal. Porque na vida comunitária, apesar de todos os outros caminhos, do matrimônio e tudo mais, mas eu percebi que Deus tinha me separado para ser padre. E o carisma acreditou. Então, foi extraordinário, né? Ver os padres da comunidade, a forma como eles são, e perceber, é desse jeito que eu quero ser. É desse modelo. Então, o Padre José me ajudou muito no discernimento. Morar com ele 3 meses, convivendo com ele diretamente, foi influência total. Você é culpado, Padre José.
porque foi influência total para que eu estivesse aqui hoje, porque ele me fez entender que a vida sacerdotal não é perfeita. Perfeito é Deus que nos faz sacerdotes. Mas a vida sacerdotal tem altos e baixos, mas é encantadora. Então, foi assim. E nesse tempo, padre, o senhor mesmo já falou que é difícil, né? Tem os seus desafios, porque toda vocação, na verdade, tem os seus desafios. Para o senhor, sacerdote, padre, 4 anos de ordenado, jovem, está aí no meio da juventude, inserido junto com a gente, né? Diga, qual é o maior desafio, a maior dificuldade que o senhor encontra em ser padre jovem nos dias de hoje? Por incrível que pareça, não é a sexualidade. Não é. A sexualidade a gente administra. Mas o grande problema é porque, como padre, você é padre jovem, tem muita energia, a nossa maior dificuldade é querer fazer tudo e ter limites, às vezes. A gente perceber que temos limites. É querer fazer tudo. Então, às vezes, a gente se depara com a imaturidade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e perceber que a gente não é capaz. Então, minha maior dificuldade inicial foi conciliar, né, as minhas necessidades com aquilo que eu precisava fazer. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Foi a imaturidade inicial. Porque, Carol, e para os irmãos que vão nos assistir, nós somos ordenados padres, mas a gente aprende a ser padre depois que começa a celebrar, a vivenciar. A gente não está pronto. Então a gente sai do seminário feito um pãozinho pronto para ser consumido, mas no fundo nós não estamos prontos para nada. Então o tempo, coisas que eu errei no início, que hoje eu já olho diferente. Então toda a sede que eu tinha inicial, que eu me cansava, às vezes eu estava cansado e queria celebrar mais uma missa, mais uma, e que hoje eu vejo, não, eu tenho que ir até onde dá. Então, o maior desafio é a imaturidade, né? A imaturidade inicial, e que vai nos fazendo tomar atitudes e às vezes errar, né? Não é porque a gente queira, é porque nossa humanidade nos faz errar. A sexualidade é aleatório, é um acessóriozinho aqui, que não é o empecilho, não é o grande desafio, ela é um desafio. Não vou dizer que viver o celibato é fácil, é desafiador. Dizer para o mundo que nós não vamos casar, que nós não vamos viver nossa sexualidade, que nós vamos enfrentar tudo isso, não é fácil. Mas muito mais difícil é enfrentar meu eu. As minhas vontades contra as vontades de Deus. Então tem hora que a gente fica lutando. A minha vontade contra a vontade de Deus. E aí é onde fica o problema grande. Então a imaturidade inicial foi o meu maior problema. Então hoje, o que eu sofro é porque não tenho tempo, né? O tempo que eu gostaria para fazer tudo que eu queria. Então, infelizmente, a missão do sacerdote exige que ele se organize e que ele tenha que renunciar a algumas coisas. Então, essa renúncia também é do tempo. Então, às vezes, o tempo que eu gostaria de estar pregando 1000 retiros, ajudando 1000 jovens, é o tempo que eu tenho que celebrar uma missa, que eu tenho que escutar a confissão, fazer o batizado, fazer um funeral, que isso é próprio da nossa vida e que não é ruim, não. É bom. Só que nos faz perceber o peso que a vida sacerdotal traz. Então, a melhor vida é essa. Não vou dizer que tem outra melhor, não. Contudo, ela traz desafios, né? Desafios próprios. E não me deixam desanimados, não. Me deixam felizes. Agora me diga uma coisa. O padre Alisson, filho de Deus, sacerdote, obra de Maria, é feliz? Oxe, não tem ninguém mais feliz que eu, não. Demais. Eu acho que a felicidade não é só sorrir. A felicidade é ter certeza do que eu sou. Então, o sorriso expressa a minha certeza do que eu sou. Então, a felicidade não é algo que não faz parte, não. A felicidade vem como essencial para a vivência frutífera do ministério. Então, se meu ministério dá fruto é porque eu sou feliz. No dia que eu não for feliz, eu sempre digo isso, é tempo de mudar. Então, a felicidade eu sou realizadíssimo com tudo que eu vivo,
com todas as coisas que eu tenho que enfrentar, eu sou feliz demais. Eu sou encantado com a vida que eu tenho. Eu sou encantado quando eu tenho que confessar alguém, quando eu tenho que ajudar alguém, quando eu tenho que dormir pouco, quando eu tenho que acordar mais cedo, que olha que é um desafio. Quando eu tenho que deixar de fazer algo para celebrar, para fazer isso ou aquilo outro. Até quando em janeiro, às vezes os irmãos ficam perguntando, cadê o padre? Cadê o padre? Às vezes que a gente tem que sair para celebrar uma missa ou aquilo outro. Até quando eu tenho que renunciar à formação, que eu sou encantado com a nossa formação. Mas quando eu tenho que renunciar, agora em janeiro mesmo, nos 30 anos, eu não pude estar integralmente. Eu só pude estar um dia em vista da missão aqui. Mas, olha, gente, a renúncia que eu faço só faz parte do quanto eu sou feliz. Porque ela me faz mais feliz ainda. Então, ninguém pode dizer que eu sou infeliz. Eu sou muitíssimo feliz. Porque é demais. Eu sou encantado. Então, fazer o quê? 4 anos passaram e o encantamento não passou. Amadureci, contudo, continuo encantado com o sacerdócio. E o que é que o senhor diria para os jovens que estão aqui nos assistindo agora, que tem medo de assumir o chamado, que se sente chamado a esse carisma, mas tem medo de dar esse passo a essa vocação? O que é que o senhor diria para eles? A primeira coisa é ser besta, né? Para descontrair. Mas segundo, gente, não tenham medo. Como diz o Papa João Paulo II no início do seu pontificado, não tenham medo. Não tenham medo de nada. A vocação não nos tira nada, ela nos devolve tudo. O que eu mais senti, que eu pensei que fosse perder, eu não perdi. Eu ganhei. Então você que está nos ouvindo agora, escute bem. Quando você der tudo que você possui ao Senhor, você vai receber tudo. Porque no fundo, quando eu olho para trás hoje, eu percebo que eu não deixei nada. Eu ganhei tudo. Então, você que tem medo, você que está se perguntando se é sim ou se não, é sim. Agora, tenha coragem, venha-se embora. Entre no direct do meu Instagram e venha conversar, que a gente no instante resolve. Então, vou marcar o IG do padre aqui embaixo para você ir direto para lá. Não tenham medo, porque a vocação não é uma prisão. A vocação é um encontro pleno e que nos faz totalmente realizados. Eu sou realizado com aquilo que Deus fez em mim. Eu sou realizado com o que a minha vocação proporcionou para mim. Então, eu não sou rico, eu não possuo riquezas, não possuo bens, não possuo nada. Tudo que eu possuo pode não ser meu amanhã. Mas uma coisa eu possuo, uma certeza de que eu encontrei o caminho certo. Então, se você quer encontrar o caminho certo, siga a vocação. A vocação é o caminho certo. Então, você quer ser obra de Maria? Vocação certa da vida feliz, né, padre? Isso mesmo, vem. A gente já vem do peixe, venha você também. Olha, gente, tem muitos caminhos para ser feliz, mas na obra de Maria eu encontrei o caminho. Então, fica a dica aí, hein? Fica a dica, hashtag. Padre, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, por o senhor ter aceitado esse convite de vir aqui testemunhar para nós os feitos de Deus, né? A mão de Deus na sua vida, na sua história. Eu sou muito suspeita em falar, porque eu sou muito alcançada pelo seu ministério. Desde o tempo que eu morava na casa dos meus pais, foi o senhor que celebrou minha missa de pré-discipulado. Então, eu sou muito feliz mesmo. Muito obrigada. Que Deus ele abençoe a sua vocação, que seu ministério seja sempre fecundo. Muito obrigada mesmo, viu? Amém. Então, obrigado, Carol. Você deixou seus cachos, né? Mas ainda lembro de você de cachos. Então, gente, eu conheci Carol, ela estava ainda iniciando na fé, tô ficando velho já, iniciando na comunidade, mas é uma alegria e poder contemplar a maturidade, o crescimento, os passos que você tem dado. Então, para mim é uma alegria muito grande, né? A gente vai, tá vendo, gente? A gente vai se realizando, vendo que a nossa vocação já atingiu pessoas. Então, você quer atingir pessoas, o melhor meio não é o celular, não.
é responder ao chamado de Deus. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um e que você tome a decisão. Muito obrigada. Muito obrigada a você que participou conosco, que chegou aqui até o final. E olha, responder o chamado de Deus é uma forma perfeita da gente ser feliz, viu? Pode perguntar qualquer um da obra de Maria, ninguém vai lhe dizer o contrário, porque a gente descobriu o nosso maior tesouro, nós descobrimos a nossa maior riqueza. Você é convidado também a compartilhar este primeiro episódio da nossa série, divulgue para todo mundo, envie para os seus amigos, envie no direct, para que eles também sejam alcançados por esse testemunho. Deus te abençoe.